Há pessoas que nesse momento podem estar passando por alguma tentação. O diabo não pode nos fazer pecar. Quando uma pessoa não tem palavra, é facilmente enganado por alguém que parece que tem palavra. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: não nos deixe cair em tentação. Reconhecendo assim que a tentação é real. E nós devemos orar para não cairmos em... Porque há fraquezas que só vão se manifestar nas tentações. Tentação pode ser entendida como oportunidades que o diabo te dá de desobedecer a Deus. São oportunidades que o diabo dá ao homem de tomar uma decisão errada, escolher um caminho errado. Ele vai criar condições para te levar a pecar. Escuta, o diabo não pode nos fazer pecar. A tentação é algo que existe, é real. Há pessoas que nesse momento podem estar passando por alguma tentação, podem estar passando por alguma situação na qual elas terão de fazer escolhas, mas são tentadas para tomar uma decisão errada. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: não nos deixe cair em tentação. Reconhecendo assim que a tentação é real. E nós devemos orar para não cairmos em tentação. Ele não diz assim: não nos deixe ser tentados. Todos nós seremos tentados de alguma forma. Não importa qual seja o teu nível, não importa qual seja a tua dimensão, não importa qual seja a tua graduação, tenha certeza absoluta que você será tentado. E quem diz assim: eu não posso ser tentado, essa pessoa já caiu na tentação do orgulho. Ao tentar certificar-se que não cai na tentação, apenas demonstra que já caiu numa tentação. A Bíblia nos fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E apareceu-lhe o tentador. O diabo é chamado de tentador. Quer dizer, ele é especialista em tentação. Ele é graduado, PhD, mestre em tentação. Ele é aquele que olha para um homem, estuda o homem e sabe, esse aqui, a tentação dele é essa. O diabo vai tentar sempre, até o último dia da tua vida, no último suspiro da tua vida, ele estará lá para lançar a última isca. Você com os tubos no hospital, a lutar pela vida, e ele vai te aparecer, aquela voz sutil, aqueles pensamentos, aquelas flechas lançadas na tua mente para poder roubar a tua fé. E quando você vencer uma tentação, não pensa que acabou. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, verso 13, que após ter tentado Jesus com todos os tipos de tentação, ele se ausentou dele por um tempo. Ele foi estudar de novo. Como ele é mestre, foi fazer um outro mestrado. Como é que eu posso conseguir esse homem? Como é que eu posso enganá-lo? Como é que eu posso persuadi-lo? Nós precisamos entender uma diferença muito importante, que é a diferença entre tentação e provação. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o tentador, o diabo, como nos apresenta Mateus 4:3. O que Deus faz? Prova. Para nós clarificarmos isso, temos que entender o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 15, que diz assim: Deus não tenta ninguém pelo mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta, mas ele prova. Só que na provação, Satanás tenta. Só que na tentação, Deus prova. A tentação, ela existe para nos deixar cair, para nos deixar lá embaixo. Já a provação é para provarmos. Deus torce por nós. Deus não é alguém que está à espera que nós falhemos. Deus é alguém que está a torcer por nós. Deus é alguém que quer que nós demos certo. Deus é alguém que quer que nós vençamos as lutas. Deus é alguém que quer que nós vençamos as batalhas, que nós vençamos as barreiras. Por isso que existe provação. Porque não tem como haver aprovação sem que antes haja provação. Então por isso que se tiver que ser provado, tenha certeza que se tu fizeres as coisas como devem ser feitas, depois daquilo vem uma promoção. Se tentação não é boa coisa, por que Deus permite que nós estejamos tentados? Número 1, nós estamos no território inimigo. Jesus fala assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós estamos aonde? No mundo, mas não somos do mundo. E é inevitável que o mundo nos tente, porque nós não fazemos parte desse sistema. Só que muita gente, por não ter consciência disso, acaba absorvendo coisas do mundo para si. Segunda coisa, por que Deus permite que nós estejamos tentados? Para amadurecermos. Amadurecimento não vem à toa. Diga, maturidade é resultado de problemas vencidos. Por que Deus permite que nós estejamos tentados? Para revelar as nossas fraquezas.
que você só é tentado naquilo que você é fraco. E nós estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós aperfeiçoará. Aperfeiçoar é o caminho para a perfeição. Porque nós um dia seremos perfeitos, amém? Nós estamos no caminho para o aperfeiçoamento. Eu tenho de ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã tenho de ser melhor do que hoje. Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou indo de glória em glória. É assim que funciona. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas. Porque há fraquezas que só vão se manifestar nas tentações. Há pessoas que dizem assim: se eu fosse presidente, faria melhor. Tens a certeza? Porque as tentações que um presidente tem, não é que um cidadão tem. Se eu fosse ministro, faria melhor. Tens a certeza? Porque as tentações que um ministro tem, você não tem. Não existe super-herói gospel. Esquece. Todo homem tem uma fraqueza. Mas tem homens fortes. Quem é forte é aquele que reconhece a sua fraqueza. Sabe, eu aqui, Jesus, trabalha só nessa parte aqui. Mas Paulo diz assim: porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque ele reconhece a sua fraqueza. Ele sabe que precisa de orar para Deus tocar naquela fraqueza, para Deus lhe fortalecer naquela fraqueza. Quando vencer aquela fraqueza, ainda haverá outras que nós vamos descobrir. O que é que vai revelar fraqueza? Tentação. Por isso que julgar é muito perigoso. Quando você julga alguém porque fez alguma coisa, as condições que o diabo preparou para aquela pessoa pecar, ele nunca preparou ainda para você. Quando preparar para você, você pode cair 7 vezes mais. Então você está a lidar com um nível de tentação, você pensa que se eu estivesse naquele nível, a tentação seria a mesma. Esquece, vai ser pior. O diabo vai caprichar. Há pessoa que o diabo pode tentar com 1000 kwanzas, mas há pessoa que o diabo para tentar vai ter que usar muitos milhões. Porque há pessoas que gostam mesmo de dinheiro, mas amam mesmo o dinheiro. A tentação vai provar isso. Há pessoas que amam mesmo aparecer. A tentação vai provar isso. Porque alguns dizem assim: eu até não sei porque que as pessoas estão a lutar por causa de cargo. Quem já experimentou o cargo ou esteve próximo de um cargo para alcançar um cargo, sabe o que é isso? Porque há coisas que você não pode falar se você nunca experimentou. A tentação vai revelar desejos ocultos, camuflados. Como é que a tentação vai aparecer? As faces da tentação. Jó foi tentado pelo diabo. Onde é que o diabo tentou? Primeira coisa, quando ele foi falar com Jesus, a primeira tentação, qual foi? Transforma essa pedra em pão. Porque Jesus tinha uma necessidade fisiológica. Queria comer. Você sabe na terra quantas pessoas se vendem por causa de necessidades? Quantas jovens se tornaram prostitutas por causa de necessidades? Quantas jovens perderam a dignidade para alcançar posição para poder sustentar a sua necessidade? Existe um padrão para tentação. Quando uma pessoa não tem palavra, é facilmente enganado por alguém que parece que tem palavra. Porque Satanás fez uma pergunta capciosa, uma pergunta problemática. E a mulher disse: Deus disse para comermos de toda a árvore, exceto de uma. Essa aqui não podemos comer nem tocar. Deus proibiu tocar. Quer dizer, Eva não sabia a palavra. A serpente enganou ela. A Bíblia diz que ela olhou. Vamos lá, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Eu não sei qual é a fome que a Eva tinha. Tantas árvores que tinham no jardim, o diabo chamou a atenção dela especificamente para a única que era proibida. Ela viu que era boa para quê? Para comer. Uma mesa cheia de pratos, pode comer de todos menos um. Mas você só quer discutir por causa daquele um que te proibiram. Há pessoas assim. Era boa para si comer. A fome. A fome traz muitos problemas. É por isso que a igreja tem que ser uma igreja missionária, uma igreja que ajuda as pessoas. Porque há pessoas a se venderem por causa de pão. Por isso é que a igreja tem que trabalhar para que as pessoas tenham o que comer, pelo menos. Porque há pessoas a abandonar o evangelho por causa de comida. Se tu fores pregar lá nos lugares assim, onde há muita gente desfavorecida, pode chegar com o melhor evangelho. Se eles tiverem fome, não vão te ouvir. Pode chegar com poder. Se eles não tiverem comida, não vão te ouvir. Você pode falar: não, mas mais importante é a palavra sim, mas não só do pão viverá o homem. Não só do pão, quer dizer que o pão é importante, mas não só dele viverá o homem, mas é importante. Por isso é que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fome só entende linguagem da comida. Fome não entende línguas estranhas. Quando uma pessoa tem fome, não entende línguas estranhas. Não entende. Você pode lhe aconselhar, ele tem fome. Você pode dar bons conselhos da vida, ele tem fome. Você já tentou estudar na escola com fome? Não deu certo, né? É tão importante que Jesus estava pregando, deu conta, esse povo já não também me ouvir, vão multiplicar pães. Então o diabo sabe disso. Então ele vai começar a tentação por aí, por esse lugar. Por isso você tem que trabalhar, tem que se esforçar para ter o mínimo. Senão você vai se vender por causa de pão. Essa é uma face da tentação. Ele vai tentar na tua necessidade. Ele vai aparecer como uma solução para suprir
as tuas necessidades. Se você resistir a essa tentação de ficar rico facilmente, você vai ver como é que Deus vai agir na tua vida. As coisas vão começar a se encaixar. Você não vai entender como é que as coisas vão acontecer. Porque você venceu uma tentação, você venceu, passou na aprovação. Deus tem o melhor para você. Deus pode enviar anjos humanos para você, que vão te ajudar sem querer nada de ti. Vão te ajudar sem querer roubar a tua dignidade. Existem essas pessoas e andam no meio de nós. Só que Deus tem que tocar nelas para elas abençoarem você. Para Deus tocar nelas, você tem que aprovar. Porque se a pessoa não estiver alinhada com Deus, dar dinheiro naquela pessoa é apenas patrocinar os pecados que ela vai cometer. Porque a pessoa que só não peca tanto porque não tem muitas condições financeiras. Segunda fase da tentação. A tentação vai aparecer como um atalho para você subir. Tem um caminho para se subir, irmão. Tem um percurso para se obedecer. Mas Satanás vai te chegar. Por quê? Que é isso todo o caminho? Eu conheço um bom beco. Não se preocupa, vai chegar lá rápido. Desde há muito tempo até agora ainda não foste promovido. Sério? O fulano até já foi. Olha, prepara só 500 mil. Daqui a 3 meses serás promovido. Agora te pergunto, quando te promoverem, você vai ter coragem de, graças a Deus, quem te promoveu? Foi o diabo. Já que você pagou, agora vai ter que continuar a pagar para ficar lá. Você caiu na tentação. Davi foi ungido rei e para ele subir no trono levou cerca de 15 anos. Já imaginou você com unção de rei, mas não está reinando? Você sabe que eu sou melhor que esse que está aí. Mas mesmo assim você sabe que ele é ungido. Deus me ungiu. Ele está mal, está estragado. Mas aquele que ele meteu aí é o que vai lhe tirar daí. Mas outros disseram, mas Davi, mata ele, está aqui. Davi teve cerca de 3 oportunidades para matar Saul. Mesmo assim ele disse, eu não posso tocar no ungido. O máximo que ele fez foi cortar um pedaço da sua orla. Mesmo cortando só um pedaço da roupa dele, a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Teve oportunidades de subir no trono antes de passar 15 anos. Mas ele aguardou mesmo os 15 anos porque sabia, Deus é que vai me colocar lá. Mas o diabo, o capeta, o cão sarnento, vai lhe trazer propostas para poder chegar lá mais rápido. Você vai negociar princípios para alcançar fins. Você vai comer na mão dele e vai ter que depender das mãos dele para ser sustentado. Outra forma que o diabo vai usar para tentar é soberba da vida. A Bíblia diz, no livro de 1 de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há 3 coisas que aparecem ali. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é soberba da vida? É o desejo de você querer mostrar que você é grande. É o desejo de você ostentar. Tem aquele que já passou pela necessidade. Tem a tentação da necessidade. Há pessoas que já têm o que comer. Tem até demais. Tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem casas. Já passou por esse nível. Satanás não pode mais lhe tentar com pão, porque ele tem padaria. O que ele vai fazer? Vou lhe tentar na soberba da vida. Você é o maior. Você já deixa de se preocupar com o necessário. Agora você quer os extras. Você agora luta para ter muito mais do que você já tem. Teu foco é esse. Tu gasta energias nisso. Tentação. E pessoas que vão aparecer para dizer, uau, tu és o maior. Nunca vi um homem que tem tanto dinheiro como você. Soberba da vida. Esse carro aqui, usei um mês, mas já me cansou. Vou comprar 3 diferentes lá fora do país. Soberba da vida. Você só tem um corpo, mas quer 5 casas. Deuteronômio 17, verso 15 para baixo, diz assim: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. De entre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém, aqui está se a referir ao rei, não multiplicará para si cavalos. Rei não pode ter muitos cavalos. Você é só um. Quer ter muitos cavalos para quê? Soberba. Nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarás por este caminho. Verso 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará para si. O Deus que é o dono do ouro e da prata está dizendo, não multiplicar isso. Quer dizer, não tem ao ponto de sobejar. Se é rico, pode continuar sendo rico, mas não caia na soberba da vida. Trabalhar, sei lá, sei para quê. Então o inimigo sabe disso. Você já tem pão, tem padaria. Ele sabe que não vai tentar mais com pão. Agora ele vai tentar com a soberba da vida.
Tem tentação para o pobre, mas também tem tentação para o rico. Por que muitos homens têm muitas mulheres? Não é necessidade, é soberba da vida. Já passou da necessidade. Agora é mesmo só querer aparecer, querer manifestar o orgulho em si. Por isso, quando tiver a buscar grandeza, e é normal, quando feito da forma certa, quando você está no caminho certo, a grandeza será fruto que você semeou, mas quem vai te dar é Deus. Você que semeia, mas quem dá é como vencer a tentação. Quer saber como vencer a tentação? Porque é possível vencer. Elas existem, mas é possível a gente vencer. É possível a gente vencer. Número 1, nascer de novo. Porque o nascer de novo nos dá capacidade de nos aliarmos com Deus de tal maneira que a sua graça nos dará poder de resistir até o pecado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, verso 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer que quem nasceu de novo, o pecado não terá domínio sobre si. As tentações virão, pode ser tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação. As tentações vão vir sobre si, mas ele vai conseguir resistir à tentação por causa da graça de Deus que está na sua vida. E a graça de Deus vem através da fé. E a fé nos dá essa salvação. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. O Espírito de Deus esteve sempre lá com ele. Por isso, quando a tentação veio, ele resistiu. Número 2, tenha temor de Deus. Nós lemos que Jó era um homem temente a Deus. Ele passou por provas, por tentação e provação ao mesmo tempo. Mas ele conseguiu resistir a essa provação e essa tentação porque ele era temente a Deus. Ele sabia que eu não posso falhar contra o meu Deus. Eu não posso decepcionar o meu Deus. Vamos pegar a história de José. Quando a mulher de Potifar foi ter com José, José fugiu. Ninguém estava lá para ver. Não tinha câmera, não existia Facebook. Se aquilo acontecesse, provavelmente a gente não saberia. Mas ele resistiu, fugiu. Por quê? Porque José era temente a Deus. O temor a Deus vai te levar a não pecar mesmo quando ninguém está vendo. Quem não tem temor só não peca quando as pessoas estão lá. Quando ninguém está lá para ver, grande satanazinho. Número 3, seja sábio. Sabedoria é a capacidade que nós temos de fazer escolhas piedosas, escolhas que estão de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia nos diz que é o caminho que para o homem parece certo, mas o seu fim é o quê? É a morte. Então quem tem sabedoria consegue discernir, porque o discernimento também é uma das coisas que vai nos ajudar a resistir à tentação, para sabermos se essa proposta quem está fazendo. Porque quando Pedro falou com Jesus, ele disse, não te faças tal mal, aparentemente era uma coisa boa, mas Jesus discerniu que por trás de Pedro estava Satanás a sussurrar nos seus ouvidos, e Pedro estava apenas a repetir o que o diabo falava. Ele disse, para trás de mim, Satanás, tu que me causas escândalo. Tu não entendes as coisas de Deus, só entendes as coisas dos homens. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18 diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Quinta, né? Fuja! Eu disse, não existe super-herói. Está sendo tentado, você descobriu que aquela é a tua tentação, que aquela é a tua fraqueza, foge! 1 Timóteo capítulo 2, verso 22 diz assim, foge também dos desejos da mocidade. Foge! Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo está dizendo, meu filho, foge. Na tentação, corre. Ele fala também a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, ele diz, foge do desejo da mocidade, porque mocidade aqui é juventude, porque o jovem tem muitos desejos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, diz, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a fé, segue a piedade, segue o amor, segue a paciência, segue a mansidão. Fuja. Fugir não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Você sabe, porque o tolo sabe que está sendo tentado. Foi liberto a bocado da bebedeira. Te convidaram para uma festa que você sabe que tem lá bebida, mas você diz, Cristo vive em mim. E vai lá. Quando voltar no dia seguinte com a cara cheia, diz, Senhor, por que me desamparaste? O quê? Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu sei, eu tenho um temor de Deus. Eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mesmo como ministro, eu não aceito pegar dinheiro. Tipo assim, dinheiro da igreja, eu não aceito. Não aceito, porque aí você vai pegar dinheiro e você vai passar por necessidade. Já vai falar, você também tem problemas. E se você mexer, quase ninguém vai saber. Já uma vez aqui na igreja ali, um espírito manifestou e disse, eu vou... Não me tira, vou te dar dinheiro. Me diz só, quanto é que você quer? 2 vezes aconteceram a libertação familiar. Estava a fazer em casa, apareceram lá um pessoal, já há alguns anos. Estava a orar, me fizeram proposta também. Vou te dar fama, dinheiro, poder. Se eu estou a te expulsar com poder, qual poder você vai me dar mais? Outra vez foi na Caop, uma menina manifestou e disse, eu sou general, eu tenho um sei lá o quê, eu tenho muitos bens. Me diz só, quanto é que você quer? É só você dizer o número, vou te dar. Me vender, eu não tenho preço. Na verdade eu tenho, né? Tenho preço. Vou te falar o meu preço. Meu preço é o sangue de Cristo. Se você tiver o sangue de Cristo, for perfeito, nunca pecou, nunca errou, nunca transgrediu,
então você pode me comprar. Mas caso contrário, esquece. Diga ao teu irmão: vigiai e orai. Abra os olhos. Alguém está a preparar condições para te fazer cair. Palavra do Senhor.